Agindo Deus, quem impedirá? Uma palavra de fé, esperança, amor e prosperidade para a sua vida. Olá, queridos! Bom dia, minha gente! Paz, saúde e prosperidade para você e que a sabedoria do alto continue regendo as nossas vidas. E já declaro, já profetizo em nome de Jesus que eu e você, que nós tenhamos 31 dias de bênção. Estamos iniciando o mês de agosto. E este mês de agosto também tem 31 dias. Então já profetizo, declaro 31 dias de saúde, de paz, de alegria. E venha o que vier, que Deus dê força, graça, sabedoria do alto para mim e para você, para a gente saber conduzir a vida, né? Que é Deus que vai nos guiar, nos orientar, mas nós temos que decidir, nós temos que fazer escolhas. Então que Deus nos ajude e nos ilumine e que você também prospere aí nas suas finanças, na sua empresa, no seu empreendimento, nos seus negócios, nas suas finanças, lembrando que tudo vem de Deus. Deus é dono de tudo e nós somos apenas administradores. Então que Deus nos dê capacidade, sabedoria, habilidade para administrar, seja as finanças, o tempo, os negócios, a família, tudo que vier às minhas mãos e às tuas mãos, que nós tenhamos a bênção de Deus para fazer a coisa correta, tá certo? E já já eu entro na palavra e lembrando que nós temos o nosso Instagram. Se você tem Instagram, segue a gente no Instagram, Agindo Deus, quem impedirá no Instagram. E ali do Agindo Deus, você poderá achar outros Instagrams nossos também, né? O meu é o PR Edson Nogueira, se quiser me seguir lá também. E a gente usa muito a rede social para levar fé, esperança, sempre levando uma palavra de salvação, de cura e de restauração. E tá forte o agir de Deus, hein? O mês passado, que já se foi, o mês de julho, fizemos algumas conferências em alguns lugares e Deus agiu assim de uma forma tremenda, de uma forma gloriosa. Em Apucarana, por exemplo, interior do Paraná, nós realizamos uma conferência de fé e milagres lá e no último dia uma pessoa foi curada. Foi um baita de um testemunho que essa pessoa enviou para nós. Inclusive está o depoimento dessa pessoa no Instagram do Agindo Deus, quem impedirá. Então segue lá, você vai achar o vídeo de uma pessoa que sofria de uma enfermidade incurável, mas Jesus o curou e ele deu esse grande depoimento. Está lá para a glória de Deus. Isso, se você também precisa de uma cura, de um milagre, creia. Vamos orar no final, crendo aí no agir de Deus. Bom, Eclesiastes, capítulo 3, eu quero compartilhar algo com você. O verso 1 diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Eu vou ler numa outra Bíblia o mesmo texto. Diz assim: para todas as coisas há um tempo oportuno, e para todo o propósito debaixo do céu há o seu tempo. É muito interessante você entender o capítulo 3 aqui de Eclesiastes. Eclesiastes é muito interessante porque também dá algumas instruções para a gente aqui. E é importante nós sermos instruídos por Deus, né? Inclusive, o tema desse livro, Eclesiastes, é justamente a busca por algo de verdadeiro valor nesta vida. E é muito interessante isso aqui. Por quê? Porque, tradicionalmente, Eclesiastes também fora escrito por Salomão, né? Então a gente percebe aqui que boa parte está escrito em Eclesiastes, Salomão, que a gente falou tanto no mês passado lá no livro de Provérbios, né? Então ele escreveu isso aqui: tudo tem o seu tempo determinado. Quem sabe, meu querido e minha querida ouvinte, você está desejando algo, ou você pelo menos desejava algo no passado,
E isso só agora está acontecendo. E você diz assim, mas por que agora está acontecendo? Por que isso já não aconteceu há 10 anos atrás? Pois é, eu acredito que tem a ver com isso aqui, ó. É a hora certa. É a hora certa, é o momento certo. Né? Às vezes até mesmo uma conexão com um amigo, com uma pessoa que você tem uma amizade, mas parece que essa amizade ela ficou lá atrás. E de repente hoje você começa a reconectar com essas pessoas com um propósito maior. Que é o que eu acredito isso? É o tempo de Deus. Aqui fala o tempo oportuno. É a oportunidade certa. Eu também acredito que você que está me ouvindo e pensou assim, poxa, como é que eu fui descobrir esse programa só hoje? Por quê? É o tempo certo, eu acredito nisso. É o tempo certo, é o propósito de Deus que você descobriu. O Agindo Deus Quem Impedirá aqui pelo rádio, ou talvez pelo nosso canal no YouTube. Então eu creio que é um propósito de Deus. Então há para todo o tempo, todas as coisas, há um propósito, há um tempo, né? Tudo tem o tempo determinado. Aí se você ler o versículo 2 de Eclesiastes, aí ele começa a narrar aqui algumas coisas. Olha o que ele diz assim, ó. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que foi plantado. Aí ele vai falando tempo para várias coisas, né? Tempo de rir, tempo de chorar, tempo para tudo. Tempo de falar e depois tempo de ficar quieto. E quando fala essa parte aqui, tempo de falar, né? E tempo de ficar quieto, né? Ou de ficar calado, eu penso assim que às vezes, você, a gente, às vezes o lado humano nosso, às vezes a gente, a hora que é para falar alguma coisa, a gente fica quieto. A hora que é para ficar quieto, a gente fala. É nisso aí que muitas vezes gera algum tipo de confusão. Então, às vezes numa conversa acalorada, às vezes numa situação de uma reunião de negócios, uma reunião familiar, algum tipo de conflito que você possa estar vivendo, às vezes naquele momento você vai ter que falar e às vezes vai ter que ficar quieto. Por isso a importância da gente continuar falando a palavra sabedoria, né? E o que eu poderia dizer é o seguinte também, a sabedoria de Deus, de saber o tempo certo, ó, fica quieto. Eu tive assim experiências assim de estar conversando com outras pessoas e eu senti de Deus assim, dele falar ao meu espírito assim, ó, só escute, fica quieto, não dê sua opinião, mais ou menos isso. Então às vezes nem tudo você tem que dar sua opinião, nem tudo você tem que falar, tem coisa que você está ali para ouvir, você ouve, aí você vai tirar suas conclusões, mas vai ter lugar que você vai ter que ouvir e falar, ou às vezes vai ter que falar, você está entendendo? Tudo tem um tempo. Projeto, às vezes você está desenvolvendo um projeto da casa própria, um projeto da sua empresa, um projeto de negócios, sim, do mundo corporativo, e você está projetando, então você está fazendo cada dia, você vai se projetando, você vai dando um passo de cada vez, mas na hora certa vai dar um boom, vai dar um crescimento, sabe? Sabe quando alguém assim é um desconhecido e de repente de um dia para o outro ele fica conhecido? Então eu creio nisso, é o momento certo, é a hora certa, a pessoa já está pronta, ela está exposta para se tornar público aquilo que ela faz, aquilo que ela desenvolve. E falando nisso me veio à mente quando Jesus, quando ele veio a esse mundo, ele nasceu por obra, ele foi concebido, né, por obra do Espírito Santo, gerado, né, por obra do Espírito Santo, mas foi no ventre de Maria. Deus escolheu a Maria, né? E ela foi a bem-aventurada, a escolhida por Deus para estar ali com Jesus no ventre dela. Então ali ela fica grávida por obra do Espírito Santo, diz a Bíblia. Ou seja, aí quando Jesus nasce, ele nasceu, cresceu, foi desenvolvendo, né? Aí a Bíblia fala que quando ele tinha 12 anos, ele estava lá no templo, no meio dos doutores, dos mestres da lei, e dando um show de ensinamento ali. E depois não fala muita coisa da vida dele. Aí quando ele está lá com seus 30 anos, né? Aquela cena ali quando o João Batista estava ali no Jordão fazendo um batismo nas águas. Aí Jesus entra na fila também, né? Ou seja, e João, quando viu ali, ele ficou abismado, ele disse, olha, eu não sou digno nem de desatar as suas alparcas, suas sandálias, mas eu batizar o Senhor? Aí foi aquele ato ali público
em que Jesus Cristo foi batizado por João Batista ali nas águas do Jordão, né? E após aquele ato público, o ministério de Jesus se tornou público, deu aquele boom. Ou seja, ali ele começou então, depois ele escolheu os seus primeiros 12 discípulos, né? Aí ele começou a ensinar de cidade em cidade, em vários vilarejos e tudo mais, e ele foi levar a mensagem do reino de Deus. Então se tornou público. Então eu quero trazer para você que está captando aí nesse início de um novo mês, e nós já declaramos no início, eu repito novamente, que esse mês de agosto venha a ser muito melhor do que já foi o mês passado, né? Então que você tenha um mês muito abençoado, em nome de Jesus, e faço votos que esse mês seja um mês de concretização de projetos na sua vida, projetos que você lutou até o mês passado, mas está faltando um detalhe, que esse detalhe, Deus possa liberar esse detalhe para a sua vida e você venha dar um boom de crescimento nos seus negócios, na sua loja, no seu empreendimento, na sua vida espiritual também, né? Na sua vida material, conjugal, familiar, em nome de Jesus. Então é muito importante entender que tudo tem o tempo certo. E às vezes não adianta a gente ficar falando assim, ai Deus, por que não aconteceu isso? Por que não aconteceu aquilo? Por que isso que está acontecendo agora não foi ontem, não foi mês passado, não foi ano passado? Gente, aprenda a viver um dia de cada vez. O que passou, passou. O que passou já é passado. Viva o hoje e creia que Deus tem o melhor para você. Então há tempo para todas as coisas. Como ele diz, há tempo de plantar e tempo de colher. E usando essa última frase aqui, tempo de plantar e de colher, eu faço uma pergunta para você. Você tem plantado fé? Você tem plantado amor? Você tem plantado harmonia? Você tem plantado no seu lar a paz? Você tem plantado uma conversa sadia na sua família e com seus amigos? São sementes. Tudo que a gente fala é uma semente que a gente está plantando. E no tempo certo haverá uma colheita. Então plante coisas boas. E faço outra pergunta. Você tem plantado uma semente financeira no nosso ministério Agindo Deus Quem Impedirá? Sim. Talvez você fale, não, eu planto no ministério A, B, C, D. Amém, glória a Deus, continue plantando. Mas você que me ouve aqui já há um bom tempo, não sei quanto tempo você me ouve aqui pelo rádio. Não sei se é a primeira vez, se é um mês, faz um ano, faz 2 anos, eu não sei. Eu não sei, só sei que nós pregamos o Evangelho pelo rádio a partir de Curitiba. No final desse ano, de dezembro desse ano, permitindo Deus, vamos completar 20 anos que pregamos através do rádio e juntamente com a internet, claro, né? Se você me ouve por essa rádio, talvez você pode até pensar, mas eu não ouço há tanto tempo. É que nós começamos, né, em janeiro de 2005, plantando a palavra da fé. E milhares de pessoas em toda essa temporada estão sendo salvas, curadas, libertas, porque Deus está agindo e Deus nos deu esse ministério. Ele disse, vá e prega a minha palavra e eu vou te apoiar, vou te respaldar. Então por isso que eu estou perguntando, você é um semeador no nosso ministério também? Por que não? Comece agora nesse mês de agosto, faça um propósito com Deus, por que não? Fale com Deus, ore, pense, analise, fala, Deus, eu vou semear uma semente financeira no Agindo Deus Quem Impedirá. Porque, aliás, nós estamos em algumas emissoras de rádio, às vezes eu não falo a emissora aqui, porque nós estamos em outros grupos de emissoras diferentes, né? Mas só de Curitiba é 2 emissoras, em Guaratuba 1 emissora, e agora em agosto, no dia 7 de agosto, a gente vai estrear em mais uma emissora em Balneário Camboriú. Então você, só para você saber, você que nos apoia, é o teu apoio que faz a gente prosseguir em outras emissoras de rádio, também levando a fé e a esperança. Então plante uma semente, faça um propósito com Deus para plantar. E eu convoco você que é empresário, você que é empreendedor, você que tem o seu próprio negócio, a plantar também uma semente financeira em nome da sua empresa. Faça isso, tanto da pessoa física e jurídica, 2 sementes, uma do seu nome e outra da sua empresa. Deus amado e querido, quero te agradecer. Amém. Você que se identifica com o nosso ministério Agindo Deus Quem Impedirá? E tem interesse em investir uma oferta missionária em nossa programação? Torne-se um agente de Deus e faça parte dessas pessoas de fé que semeiam com fé e vão colher o que semeiam. Anote: Banco do Brasil, agência 1243-2, conta corrente 68630-1. Que Deus prospere a sua vida. Agindo Deus, quem impedirá? De segunda a sexta, uma palavra para abençoar sua vida.